Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. E aqui estamos nesta noite para ser instruído pela Tua Palavra, preparado, Senhor, para a caminhada, fortalecido para enfrentar as dificuldades e, Senhor, renovados para prosseguir a jornada. Deus eterno, continua abençoando, dá-nos um coração aberto, Senhor, ansioso, desejoso pela Tua Palavra, e assim nós possamos permanecer cada vez mais firme no Teu caminho. Pai, e assim, prepara o nosso coração para ser ensinado nesta noite, e o Teu servo que vai usar da Tua Palavra, vai nos trazer, Senhor, continua dando Ele a facilidade para nos trazer, para compreendermos a Tua vontade para com as nossas vidas. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer uma segunda leitura, por gentileza, aí mesmo na carta de Tiago, capítulo 3. Também nós vamos aproveitar o tema de hoje e tratar já o capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Também tem relação com o assunto de hoje. E o tema do nosso terceiro estudo da carta de Tiago hoje é crescimento e maturidade, é a série Sabedoria na Tribulação. Acharam aí também capítulo 3, versículo 13 ao 18, Tiago falando da sabedoria que vem do alto, diz assim, acrescentando mais luz a esse assunto. Versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meus irmãos, hoje nós vamos, como dito, dar sequência ao nosso estudo de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 18, que nós lemos no início, e mais essa leitura complementar de capítulo 3, versos 13 ao 18. Tiago vai começar a entrar um pouco mais em princípios um pouco mais importantes e relevantes. Nós já compreendemos nos dois estudos iniciais a questão das provações como sendo algo compatível com a caminhada cristã. As provações e tribulações são algo inerentes à fé cristã e elas vêm, como o próprio Tiago diz, nós somos suscetíveis a várias provas, há vários tipos de provações e de várias maneiras. As provações podem ser passageiras, podem ser um tanto quanto demoradas, mas ao mesmo tempo as provações, por meio das provações, Deus utiliza-se da pedagogia, da prova, da tribulação para nos ensinar e para nos levar ao crescimento e à maturidade. Aqui, a partir do versículo 5, Tiago vai nos acrescentar e nos mostrar como nós poderemos viver de maneira sábia neste mundo, mesmo em meio às provas. Tiago vai começar a introduzir de que para o cristão enfrentar as provações e as tribulações é necessário ter sabedoria. E como tudo, e sabedoria é algo precioso, é algo valioso. Salomão, Provérbios capítulo 2 diz isso, que a sabedoria ela está escondida, e recomenda Salomão ao seu filho: filho meu, escute as minhas palavras, procure a sabedoria com diligência, como alguém que procura um tesouro escondido, uma prata, algo precioso. Salomão diz que ao achar a sabedoria, no capítulo 2, você vai entender então o que é o temor do Senhor. Então a sabedoria como uma
metais preciosos, como pedras preciosas, que são difíceis de serem encontradas na natureza, ou seja, para se encontrar ouro em meio a uma jazida, tem que ter muito trabalho de garimpar e de separar o que verdadeiramente é ouro do que não é. Então, porque o que é precioso é de difícil, nem todos têm o olho treinado para achar o ouro, principalmente garimpeiros, né, que vivem nessa parte, vivem nos garimpos. Os mais novos certamente são inexperientes para ver um ouro em meio a uma lamaçal, mas os mais experientes assim conseguem enxergar. E a palavra de Deus, Salomão vai dizer isso, e Tiago também começa a adentrar numa vida prática para com os cristãos. Ele diz que a sabedoria também é algo importante e necessário para que nós possamos enfrentar as tribulações. Só que por questões didáticas, nós começamos o nosso estudo de hoje a partir do verso 5 até o 18, e capítulo 3, versículo 13 ao 18, mas por questão didática eu quero começar a partir do versículo 13, capítulo 1, versículo 13, que Tiago começa a falar sobre a origem. Aqui o subtítulo da minha Bíblia, aqui o autor colocou assim: a origem do pecado, começando no versículo 12, mas nós vamos tratar especificamente a partir do 13 ao versículo 15, quando Tiago faz aqui digamos assim, um rito, uma organização de como se dá a origem do pecado do ponto de vista individual. Não nos esqueçamos que Tiago está preocupado em escrever uma carta de forma que as pessoas, quando lerem essa carta, pegassem essa carta. Ela é uma epístola geral, ou seja, ela não está dirigida a uma igreja específica, a uma comunidade cristã específica, ela está dirigida para toda a igreja como um todo. E a preocupação de Tiago, apesar de ser uma epístola universal, ele traz uma linguagem muito própria para os judeus que entendem o significado do que é mandamento. O judeu entende muito bem o que é ordem, o que é mandamento, o que é lei, e ele se preocupa em trazer uma carta voltada para como se fosse um manual da vida do cristão. Quando a gente compra um aparelho eletrônico, quando nós compramos qualquer equipamento, tem um manual de uso. Não é isso? A gente olha lá e tem um manual de uso. Como é que se faz isso, como é que liga aquilo, como é que monta, como é que desmonta, como é que instala tal equipamento. A epístola de Tiago é como se fosse uma proposta de criar e de deixar para a igreja um manual prático para alcançar a maturidade e o crescimento. E aqui, diante dessa compreensão, Tiago começa a mostrar de forma prática como é que acontece o mecanismo desenhado por Deus do pensamento humano, e como é que ficou o homem depois do pecado de Adão, e como é que o pecado opera no indivíduo. Como é que você e eu, quando somos traídos pela nossa própria carne, concupiscência, e pecamos, como é que isso acontece na prática? Tiago, nesses versículos 13 ao 15, vem desenhar na prática justamente como é que o pecado vem a ser praticado. Ele parte de um aspecto interno e interior da mente do homem até chegar à consumação do pecado. Ele desenha nos versículos 13 ao 15, ele desenha justamente esse roteiro de como todo ser humano peca. Se você consultar esse manual e se você perceber que está trilhando este roteiro que Tiago está desenhando para nós aqui, você tem que botar a sua barba de molho, porque você está indo em direção à morte. Porque o que é o pecado, senão a morte das nossas vidas, não é verdade? O pecado é sinal de morte, o pecado é sinal de afastamento de Deus. E aqui Tiago, no versículo 13, ele já inicia dizendo: olha, as provações
tem dois aspectos. As provações podem ser entendidas como uma permissão de Deus para que a gente passe por dificuldade, de forma a nós termos a nossa fé aperfeiçoada, mas também esse roteiro que Tiago diz a maioria das vezes nós somos, na verdade, tentados pelas nossas próprias cobiças, por aquilo que nós desejamos. Olha comigo aqui, ele começa dizendo que Deus a ninguém tenta, é uma ordem, ele diz, é peremptória, é uma afirmativa, Deus ninguém tenta, não é tentado pelo mal, e ele, Deus, a ninguém também tentará pelo mal, porque Deus não pode ser influenciado pelo mal, a verdade, Deus é o bem absoluto. Então Tiago já faz essa primeira distinção ao dizer que as nossas tentações, e é diferente, tentação é diferente de provação. Provação foi o que Deus permitiu Jó passar, em que no começo do livro de Jó, Jó era o quê? Segundo o relato que está dito lá no capítulo 1 de Jó. Como é que era Jó? Qual era o proceder de Jó no início do livro? Jó era um homem íntegro, reto, um homem justo, um homem temente a Deus, e se desviava do mal. Mas Jó, por permissão de Deus, enfrentou uma provação para que no final da sua carta ele viesse a dizer: opa, eu ainda era um menino, ainda que eu fosse justo, ainda que eu fosse íntegro, ainda que eu me desviasse do mal, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois da prova, lá no final do capítulo 40, lá no capítulo 40 de Jó, verso 5, ele vem dizer: mas agora eu já te conheço de andar contigo. Então veja, ali no caso de Jó, foi uma prova para elevar a fé de Jó, para aperfeiçoar a fé de Jó. É essa distinção que nós precisamos fazer. Não é isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso ele diz: Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém ele também promove tentação. Porque uma coisa é ser provado, você está vivendo reto, íntegro, na presença de Deus, e ainda assim está enfrentando dificuldades. Beleza, Deus está te aperfeiçoando para que você, quem sabe, possa declarar como Jó declarou: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois dessa prova, agora eu conheço Deus de andar com Ele. Depois de ter enfrentado essa enfermidade, agora eu conheço Deus melhor do que outrora. Depois de ter vencido esse luto, agora eu conheço Deus melhor. Isso é uma coisa, isso é prova. Isso é um teste para aperfeiçoar a nossa fé. No entanto, Tiago aqui está desenhando no versículo 13, na verdade o versículo 14 e versículo 15, ele está desenhando o roteiro de como funciona o mecanismo interno do ser humano para ser tentado pelas suas próprias concupiscências. Vamos ler comigo aí? Versículo 14. Ele já disse que Deus ninguém tenta. E no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Talvez algumas versões estejam dizendo concupiscência. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A proposta de Tiago aqui é desvendar, é esclarecer a nós esse mecanismo que eu chamo aqui de mecanismo interior da humanidade, que é utilizado por Satanás para nos fazer cair em pecado. Ele vem trazer à tona isso. E para que a gente possa entender, eu tenho até bota aí uma... Não, ainda não, depois tem um PowerPoint que eu vou colocar para ilustrar um pouco melhor o que nós vamos falar aqui. Então aqui é um roteiro de Tiago para tentar desvendar. Irmãos, o pecado, o ato de pecar, o pecado quando é praticado, é a mesma coisa da febre e da inflamação. A febre não diz qual é a tua doença, ela apenas sinaliza que tem uma doença.
Quando você está com febre, quando o médico vai examinar alguém que vai para um hospital que está com sintomas de febre, a febre não é a causa, é apenas o efeito de um problema, que pode ser N coisas, pode ser uma inflamação na garganta, pode ser uma inflamação em qualquer outro órgão do corpo. Normalmente, febre é um sintoma de alguma anomalia, alguma inflamação em alguma parte do corpo. A febre, ela é só um sintoma, um indício, uma causa de alguma coisa, aliás, um efeito. A febre é apenas um efeito de algum problema que realmente é a causa. Eu posso estar com febre, mas a causa da minha febre é uma inflamação na garganta. Eu tenho que cuidar da febre, mas eu tenho que tratar da inflamação da garganta, porque senão eu vou ter febre novamente, se a garganta não for tratada. O pecado, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós praticamos um pecado, o pecado é apenas a febre, é apenas o efeito. Você tem que investigar qual é a causa de por que estamos praticando determinado erro e determinado pecado. Deu para entender essa lógica? O pecado é só a externalização de uma causa anterior. O pecado, nesse símbolo, o pecado é a febre. Você tem que analisar e entender qual é a causa desta febre. E Tiago vai nos dizer justamente isso. O efeito do pecado tem que ser investigado mais a fundo para descobrirmos qual é a causa. E Tiago diz aqui qual é a causa de todos os nossos pecados. Irmãos, aqui, sem sombra de dúvida, eu cravo. Todos os nossos pecados têm origem em apenas um sentimento, em apenas uma razão, que é a cobiça. É o que Tiago diz aqui, ó. Cada um é tentado. Se o ato de ser tentado é o ato de estar brincando com o mal, cada um será tentado naquilo que cada um cobiçar. Uns vão ser mais tentados, enfrentar mais lutas e mais dificuldades, porque alguns cobiçam ter muito dinheiro, outros vão ser mais tentados em outras áreas. E a maior parte de muitos cristãos, sejam homens ou mulheres, muitos serão tentados na parte sexual, porque muitos cobiçam aquilo que não lhes pertence. Eu brincava aqui no encontro das mulheres, irmão, o problema não é olhar, o problema é cobiçar. Já viu aquele caso, você está andando aqui numa boa, caso dos homens, mas vale para a mulher também. Você vai andando aqui, a irmã disse que não vale para a mulher não, mas vale, olha irmã, tem irmã aí que só Jesus na causa, vale também. O irmão, mas isso aqui é muito típico de homem, o irmão está andando aqui, está cantando, se Cristo comigo vai, aí passa a mulher e ele, Jesus tem misericórdia, eu irei, aí passa outra, Jesus, aí também tu está provando demais, mas Jesus não prova ninguém, né? Você está sendo tentado por aquilo que você cobiça. Irmão, e olhou uma vez, não é o problema é quando olhou, Jesus tem misericórdia, o problema é quando olha e acompanha com GPS, porque o segundo olhar, aí está a cobiça. E isso em todos os aspectos, irmãos. A pessoa que tem problema e cobiça recursos financeiros, dinheiro, enfim, essas coisas, vai fazer de tudo para obter recursos financeiros, até praticar ilícitos. Se alguém der uma oportunidade para ganhar dinheiro fácil, ele vai aproveitar, não importa se seja lícito ou ilícito, porque é a cobiça daquela pessoa. E aí, por cobiçar tanto dinheiro, aquilo que passa na sua mão, para que ofertar, né? Para que devolver o dízimo? Eu tenho que guardar dinheiro porque eu tenho que acumular. Veja que no final das contas, a origem de todos os nossos pecados justamente está naquilo que cobiçamos. E a cobiça na palavra de Deus é um desejo intenso por alguma coisa que se quer obter, independentemente se é lícito ou ilícito. Mas o pastor Manel queria falar alguma coisa.
Pastor Manuel, para quem vai assistir depois, está dizendo que a tentação é um convite da sua própria alma para pecar. Para mim ela é a morte. Eu vejo ela passando assim, mas ela quer me matar. Aí eu já... Tinha que ter uns microfones ambiente para captar essas coisas, né? Para os irmãos que estão assistindo entenderem por que a gente está rindo, né? Mas tu vais ver, nós vamos ver que na verdade a morte ainda está longe. Enquanto está só na cobiça, ainda não morreu. Então, irmãos, olha só, veja que no jardim, Eva e Adão e Eva caíram justamente pela cobiça. Diz o texto lá em Gênesis 3:6 que, olha só como o olhar, Jesus já falou isso, né? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será coberto de trevas. Eva estava lá no jardim passeando com Adão, a serpente chegou, fez uma proposta, e diz o capítulo 3, verso 6 de Gênesis, e Eva viu a árvore. Ela viu, vendo a mulher, que a árvore era boa para trazer entendimento e conhecimento. Olha só, ela viu. É a questão do olhar, veja, é o primeiro olhar. Opa, ela olhou, só que não ficou no primeiro olhar. Ela olhou e diz o texto lá, Gênesis 6, diz ainda, viu que era agradável aos olhos e a árvore era desejável. Desejável significa cobiçável. Ela olhou para a árvore, viu aquele fruto e é a brincadeira que eu fiz aqui do olhar. Ela olhou para o fruto e cobiçou o fruto. Só que ela esqueceu-se que tinha uma ilicitude para aquela prática. Deus disse, faça tudo, menos comer desse fruto. Só que a cobiça, e olha que Adão e Eva estavam num estado de pureza, que eu e você não estamos hoje, hein, irmãos? Não é a nossa realidade hoje. Hoje, esse fruto já está dentro de nós, mas naquele momento ali, a maldade estava fora de Adão e fora de Eva. Hoje a maldade está dentro de nós. É outra realidade. Quanto mais nós não precisaremos ter vigilância para não cairmos nas nossas cobiças. Se Adão e Eva, que não tinham a maldade dentro de si, caíram, imagine eu e você que somos mais bonitos. Ou melhor, mais feios. Ela cobiçou, ela olhou e desejou e comeu. O que aconteceu? Como diz lá o falecido, morreu, né? Então morra. Então, irmãos, eu quero diante disso fazer um desenho com os irmãos aqui. Aí eu peço que coloque aí a projeção. Tiago está nos dizendo isso. Ele está nos dando esse roteiro. Começa primeiro com a cobiça. Essa cobiça, esse desejo intenso, Deus também estabeleceu para nós. Eu trago várias citações aqui. Êxodo 20:17 vem nos dizer justamente isso. Olha, não cobiça. Olha aqui, não é esse texto ainda não, mas antes de avançarmos para cá, Deus diz assim por meio dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, em relação à cobiça. Não cobiçarás o quê? Me ajude aí. O que não tem que cobiçar, segundo o Êxodo 20? Não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice os bois do teu próximo. Não cobice a casa do teu próximo. Olha o que Deus está dizendo, não cobice essas coisas. Não, ou seja, Deus já está dando uma ordem, a mesma ordem que tinha para Adão e Eva, não tocarem no fruto da árvore do conhecimento. Deus diz para nós, não cobice, não caia nessa maldade. Jó diz assim, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha o mal que o desejo faz, que a cobiça faz, que é esse desejo de alcançar as coisas, independentemente se elas são lícitas ou ilícitas. João, o apóstolo João, na sua primeira epístola diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, cobiça. Ele vai, o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 7, ele diz, pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios e as cobiças. O que você está desejando aí, meu irmão? Quais são os teus desejos?
O que você tem desejado? Tem sido lícito? Agora sim, mostra aí a projeção, por gentileza. Aí Paulo vai nos trazer uma compreensão um pouco melhor sobre como é nossa realidade. Romanos 7, 21 a 23 é aquele texto clássico que Paulo diz que nos meus membros há uma lei que guerreia contra a lei da minha mente. Eu quero fazer a vontade de Deus com a minha mente, mas eu não consigo. Mas tem uma lei no meu corpo que me força a fazer contrário ao que o Espírito quer. Vejo em mim duas leis funcionando. Quero fazer o bem, mas não consigo. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, esse é o que faço. Esse texto de Romanos 7, que eu trouxe aí só o versículo 21 ao versículo 23. Aqui Paulo está desenhando o que acontece, ajudando e contribuindo para essa compreensão de Tiago. Paulo está dizendo o que acontece dentro do nosso entendimento. Dentro do ser humano, tem aqui, uma guerra civil, tem uma guerra dentro de nós, tem uma luta que acontece na nossa mente. É isso que Paulo expressa em Romanos. Eu já nasci de novo, eu já aceitei Jesus, eu quero fazer o que Jesus manda, mas tem uma guerra que eu não consigo vencer, e as lutas internas que acontecem na minha mente, ora eu quero fazer o que Deus manda, eu não quero fazer o que Deus diz que não é para eu fazer, mas acaba que a minha carne me força a fazer o que Deus não quer que eu faça, mas eu também não quero fazer o que Deus diz que não é para eu fazer, mas eu acabo fazendo, está entendendo? Olha a doideira que tem dentro de nós. Eu quero fazer o que Deus quer, mas a minha carne não quer fazer o que Deus quer, mas a minha mente quer fazer o que Deus quer, mas a minha carne não deixa eu fazer, e fica o cachorro correndo atrás do rabo, e esse negócio de eu querendo fazer o bem, e eu, ao mesmo tempo, não consigo fazer o bem. Paulo, no final desse texto, diz: mas graças a Deus que nós temos Cristo Jesus, que me livra do corpo desta morte. O que Paulo está... Passa para outra imagem, por favor. O que Paulo... Passe mais uma. O que Paulo está fazendo aí... Tem como desligar essa luz aqui? Desliga aí, pastor Monel, para ver se melhora aqui, por favor. Isso. Ficou um pouco claro, mas depois lá na plataforma esse slide vai estar melhor, você vai conseguir ver melhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, aqui é a inclinação da carne que Paulo está dizendo não é mal, porque você precisa comer, sabe por quê? Porque a sua carne precisa de nutrição. Você precisa, os casados, relacionamento sexual no casamento é saudável, é santo, bendito seja o leito santo e purificado do casamento, disse o escritor aos Hebreus. Isso é um impulso da carne, que Deus fez em Adão também, mas a diferença é que no jardim do Éden, antes do pecado, estava equilibrado a carne e as inclinações e os desejos da carne de Adão, junto com as aspirações e o desejo de fazer a vontade de Deus, que é a inclinação para as coisas do Espírito, estavam em equilíbrio. Vê o desenho que está tudo igualzinho, o tamanho das duas setas? Adão tinha plenamente equilíbrio entre carne e espírito, antes do pecado. Quando o homem cai, quando o homem peca, a figura fica desproporcional, como aquela segunda lá. Nós hoje estamos mais inclinados para atender às cobiças da nossa carne do que satisfazer os desejos do Espírito, as coisas espirituais. E você hoje está neste estado aqui, ó. Você só pensa nas coisas da carne, você só pensa naquilo. Por quê? Por causa deste gráfico. É assim que nós estamos hoje. Nós só queremos atender às cobiças da nossa carne. Passa para a próxima. E o que Tiago, aqui a aula de direito penal, quem é aluno de direito vai entender melhor, mas eu vou falar muito rápido para os irmãos. Existe no direito penal uma linha, um gráfico de que se chama de iter criminis, que é o caminho do crime. O criminoso, quando vai pretender matar alguém, ele, antes de matar, ele vai cogitar, está lá em cima, cogitação, ele primeiro vai pensar, vou matar o Ozani. Aí ele começa a pensar, como é que eu vou matar o Ozani? Uma faca? Não, mas aí uma faca eu vou ter que ter muito esforço, ele é maior do que eu. Vou pegar logo uma pistola .40, que é só um tiro, dou-lhe na cabeça, acabou. Cogitando. No direito penal, a cogitação para o crime, aquilo que a gente chama de fase interior do criminoso, o direito penal não aplica punição.
porque está na mente. Está só pensando. O que não foi externalizado para o direito penal não tem interesse. Por isso que diz lá, a cogitação não é punível pelo direito penal. A preparação, ou seja, decidi, vou matar com uma .40, vou atrás aí nas bocadas, vou comprar, vou me preparar para matar o Ozani. Vou comprar no câmbio negro, comprar uma arma, numeração raspada para não ter registro, para não ter... Estou me preparando. Não é punível também, não se pune, exceto se o próprio ato de preparação estiver previsto na lei penal como crime. Nesse meu exemplo, seria punível pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Tem um crime na lei, no Código Penal que penaliza alguém que não tem direito ao porte de arma a usar arma de fogo. Nesse meu exemplo, esta minha preparação, se eu fosse capturado, já seria aplicado uma pena, mas não de homicídio, mas a pena de porte ilegal de arma de fogo. Se for alguma coisa, se eu estou me preparando para matá-lo com uma faca, e eu sou pego com uma faca, não tem nenhuma lei que diz que portar faca é crime. Então, neste segundo exemplo, a preparação não é punível. O direito penal não pune. Então, até aqui eu posso ser punido ou não. Mas quando eu começo a executar, vamos pegar o exemplo da faca, que é melhor, né? Melhor entre aspas. Mas para o exemplo que eu quero dar é mais didático. A faca, o peixeiro está andando na rua, é crime o peixeiro andar com faca na rua? Não. No São José anda até com teçado, né, pastor? E não é crime? Não é crime. Então, eu estou aqui, mas já estou com a ideia de matar o Ozani, já me preparei com teçado, como é aquele teçadão grandão? O 128 já está aqui na roupa, mas não é crime, eu estou só me preparando. Quando o Ozani passa na minha frente, eu começo a dar a teçadada dele. Pela frente, por trás, do jeito que for. Eu iniciei a execução, a partir daí já é punível. Mesmo que eu não o mate, mas eu posso, no máximo ou no mínimo, ser penalizado por uma lesão corporal grave, dependendo da natureza das lesões que eu vier a causar com a minha execução. E como a minha intenção era matá-lo, no meu caso aqui, consumar-se-ia o crime de homicídio se ele efetivamente morresse. Se ele não morreu, mas conforme as provas dos autos, identificou-se que eu queria matá-lo, o meu dolo era de matá-lo, eu vou ser ainda assim penalizado por tentativa de homicídio. Então, se ele não morresse, poderia encaixar em tentativa de homicídio ou lesão corporal grave. Se ele morresse, consumado o crime, eu estaria penalizado por homicídio. Aí tem esse outro exemplo aqui que é mais visual, mas é a mesma lógica. Eu cogito, não sou punido na cogitação, na preparação, mas a partir da execução eu posso ser penalizado. O problema, irmãos, é que Tiago diz ao contrário. Para Deus, desde a cogitação, o caminho do crime para Deus, o caminho para o pecado já é punível por Deus desde a sua cogitação. É isso que Tiago está dizendo aqui. Quando você cobiça na sua mente, já pecou, meu camarada. Já era. Jesus é muito claro, e Tiago está seguindo essa mesma lógica. Jesus disse assim, olha, o que Moisés disse? Não adulterareis. Ou seja, o adultério para Moisés tinha que ser... Diga aí, participe comigo consumado. Ou seja, tem que estar lá, no leito. A mulher, o pastor Zani pregou aqui, ontem, a mulher adúltera que foi pega lá no meio... Ela estava na consumação do adultério. E assim, qual era a consequência dela? Vai morrer, é a pena. Mas Jesus é mais duro, ele diz, olha, se você cogitar, se você olhar para a mulher do próximo, e Jesus fala a mesma palavra, e cobiçar, já adulterou. Veja que você pensou, ei irmão, você quer ficar na lei ou na graça? Me diga aí agora. Eu quero ainda assim permanecer na graça.
Sabe por quê? Porque Deus perdoa e Deus é misericordioso, mas a graça não pode ser tratada de forma leviana, porque senão vira desgraça. E é o que muitos fazem. Ah, não, eu estou na graça, levanta a mão, pede perdão de Jesus, mas não vai tratar a tua mente não, para te ver se tu não está incorrendo em pecado de novo. É esse roteiro que Tiago vem nos dizer. Agora, feita essa explicação, vamos para a Bíblia de novo. Veja comigo, agora leia comigo o texto bíblico, dá para botar aí na projeção? Tiago, o versículo 14, tendo essa compreensão, cogitação, preparação, execução e consumação. Agora leia o texto bíblico, veja se não é isso que está escrito aqui que Tiago nos fala. Olha só, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Onde é que está a cobiça? Dentro ou fora? Está na fase interna do ser humano ou externamente ao ser humano? Onde é que está a cobiça? Está na mente, né? Está no teu pensamento, naquilo que você deseja. Então, cogitou, desejei o carro, o Zeca Pimenteira, né? Desejei o carro do pastor Manuel. Cobiçou, já começou a prática do crime. Olha o caminho do crime aí, irmão. Olha o caminho do pecado, já está pensando. E aí Tiago traz uma sensacional isso aqui. Quando esta cobiça te atrai e te seduz. Aqui é uma figura de uma serpente que nos encanta. A cobiça é como uma serpente que seduz, que te atrai. Igual aquelas cobras naja que fica assim, né? Ela abre aquela asa assim e fica encantando e seduzindo. Tiago traz esse desenho. A cobiça internamente dentro de você vai fazer esta ação de sedução e de atração. Aí verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Até aqui. Isso aqui ainda está dentro ou fora do ser humano? Me ajude aí. A cobiça foi concebida e deu a luz ao pecado. Está dentro da mente, do coração do homem ou está fora? Quem acha que está dentro, levanta a mão. Quem acha que está fora, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Irmão, até aqui ainda está dentro. Essa concepção que Tiago está dizendo aqui, temos que entender conforme aquilo que Isaías fala lá em capítulo 59, verso 5, que estão chocando ovos de serpente e logo vai nascer uma víbora, e essa víbora vai te engolir. Tiago está dizendo isso. Tudo isso aqui é ainda na cogitação. Essa segunda fase aqui é a preparação, ou seja, eu vou trair o meu marido. Não, vamos ao contrário, né? Vou trair minha esposa, para as irmãs não acharem. Já sei com quem eu vou trair. Aquela irmã está me dando mole. Eu já estou concebido, o pecado já nasceu na minha mente. Eu só ainda não consumei, mas já estou me preparando. Já estou mandando mensagem no WhatsApp. Já estou mandando meus emojis diferentes. Estou mandando mensagem, oi, já falo até diferente. Oi, minha irmã, tudo bem? Como é bom ver você por aqui. Aí já chega a dar aquele toquezinho diferente no ombro da irmã. O que é isso? Está se preparando para morrer. Mas o pecado já foi concebido na mente, irmão. A pessoa já está decidida, eu vou pecar. Eu vou transgredir, eu já estou no caminho do crime, já estou me preparando para pecar. Deus já está mapeando meu filho, por isso que ele fala lá para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta, querendo te fazer cair, mas compete a ti, Caim, dominá-lo. Ei, irmão, cuidado. Eu estou dando esse exemplo do adultério, mas, irmão, qualquer coisa que você cobiçar, qualquer coisa, vai nos levar, é o caminho. Aí vamos para a parte externa, a execução do crime. Aí é o que Tiago diz aqui, ó. E o pecado, aí sim, uma vez consumado, ou seja, agora, o pecado uma vez executado, me preparei, mirei o meu alvo, já estou cortejando
a pessoa com quem eu quero adulterar, já estou preparando o caminho, agora vou executar o crime. Quando já está em pecado, irmão, a consumação é simplesmente causar a tua morte, a nossa morte. É esse que é o perigo de nós ficarmos levianos com os nossos pensamentos. É por isso que Paulo bate forte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Meu irmão, vigia a tua mente. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com o que você está enxergando. O que você está assistindo? O que você está olhando? Que perfis na internet você está acompanhando? Cuidado, quanto mais você alimenta essa cobiça, mais essa serpente vai crescendo, e logo, logo ela vai te engolir e você vai morrer, irmão. É esse o caminho que Tiago vai nos desenhar aqui, e Paulo, compreendendo isso, ele vai nos dizer lá em Filipenses: meu irmão, cuidado com a vossa mente, portanto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmão, cuidado, vamos vigiar as nossas mentes, e é esse roteiro que Tiago começa a nos dar como um roteiro prático. Olha, está cobiçando demais, hein? Cuidado. Quem sabe você não está concebendo um bebê maldito chamado pecado, ainda que não tenha sido consumado, está na sua mente. Por isso, temos que vigiar, meus irmãos, e pedir a Deus: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pensamentos que não são nem lícitos falar. O salmista no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me ajuda a ter uma vida íntegra diante de Ti, meus irmãos. Como nós fugiremos e haveremos de fugir da presença do Senhor, o Deus que tudo vê, o Deus que a tudo enxerga, tudo está claro, aberto aos seus olhos, nada está oculto aos olhos de Deus. Quanto mais o nosso interior, o mesmo salmista no Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Eu posso armar a minha cama no meio dos mortos, lá tu estás. Eu posso subir nas asas da alvorada, e lá tu estás também. Onde eu poderei fugir da tua presença? E às vezes nós ficamos cultivando e chocando ovos de serpente, ovos da maldade, do pecado na nossa mente, e Tiago está nos esclarecendo esse mecanismo para que nós estejamos vigilantes no nosso dia a dia e no nosso proceder, não nos esquecendo que Tiago quer nos dar uma carta prática. Compreendendo essa dinâmica, Tiago, por isso que eu comecei didaticamente pelo versículo 13, agora eu quero voltar ao versículo 5, porque para enxergarmos isso, irmãos, para que nós compreendamos esse mecanismo que ocorre todo dia isso está acontecendo contigo. Todo dia você está tendo uma cobiça, ainda que você não esteja cultivando, mas alguma coisa acontece. Rapaz, vou deixar de emitir essa nota aqui para ver se sobra mais um trocado no final do mês para ter mais lucro. É uma cobiça para ali. Eu vou dar um, como o pastor Rômulo usava aquela expressão, né? Vou dar um bypass aqui no leão para ver se sobra alguma coisa. Irmão, isso todo dia nós estamos suscetíveis a essa tentação, a essa cobiça, porque esse é o mecanismo interior do homem depois da queda, não tem jeito. E para isso temos que ter sabedoria de Deus, para que nós possamos enxergar essas coisas. É por isso que Tiago diz aqui no versículo 5, aí a gente volta para o versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, para enfrentar essas coisas internas, essas pelejas e tentações interiores, e vencermos também as provações que Deus nos manda, aos moldes da prova de Jó, que vem para nos aperfeiçoar, seja a prova segundo o estilo que Jó sofreu, seja a tentação diária de cada dia. Nós temos o pão nosso de cada dia, mas nós também temos a tentação diária, até redundante, né? Mas para ficar bonito, tentação diária de cada dia. Todo dia o irmão acordava assim: Senhor, segura o perigoso.
É Satanás? Satanás, sabe, irmão, como diz o apóstolo Pedro, está ao nosso derredor, buscando o quê? Buscando brecha para nos tragar. Ele está ao nosso derredor. Sabe que brecha é essa? É quando você manifesta as tuas cobiças. Opa, achei um espaço ali, vou jogar uma seta inflamada. Pum! Acertei aquele irmão. Aí você parece que é... Por isso que é... Olha o entendimento que veio agora. Não sei se está na Bíblia, mas veio agora, eu vou falar. Seta inflamada, sabe por quê? Porque ele vê, opa, tem um espaço ali, eu vou tacar fogo nessa gasolina. Aí ele pega a seta inflamada dele, lança na tua vida, aquele desejo é potencializado. Agora eu vou fazer, eu vou isso, vou aquilo outro, vou dar um jeito para consumar o pecado. Irmão, temos que obter sabedoria. E Tiago diz assim, peça, mas não peça de ninguém não, peça de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Peça a Deus que Ele dá a sabedoria, Ele dá com abundância. Deus, temos que entender que as nossas provações e as nossas tentações, de alguma forma, Deus vai utilizá-las para nos moldar. Paulo tinha um espinho na carne, bendito espinho na carne, porque Paulo, ao ter esse espinho na carne, pôde ouvir de Deus, Paulo, a minha graça te basta. Esse espinho na carne de Paulo não fica muito claro no texto. Ele pode ser uma tribulação externa, mas pode também ser uma provação pessoal, uma cobiça, uma tentação da carne de Paulo. E eu tendo a acreditar que esse espinho na carne de Paulo era alguma tentação pessoal, porque senão Paulo não escreveria o que escreveu em Romanos 7. O bem que quero fazer não consigo. Era um espinho na carne de Paulo furando ele. Pega, Paulo, vai pecar, Paulo. Vai, faz isso, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulinho. Vai que eu estou contigo. A minha cobiça, vai. E ele, esse espinho na carne, e Paulo dizendo, Senhor, me livra desse espinho, me livra desse espinho. E Deus diz, Paulo, a minha graça é suficiente para ti. Nessa mesma carta que Paulo descreve o espinho na carne, ele diz, mais na frente, no capítulo, acho que é o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar mais na frente, não sei, esse homem aí, certo homem, foi assunto aos céus, ou melhor, foi arrebatado aos céus, não sei se na carne ou fora da carne, mas viu coisas gloriosas. No final do texto a gente entende que esse homem que viu coisas gloriosas, que não é lícito serem ditas, foi esse próprio Paulo, que no mesmo capítulo diz, me tira o espinho da carne, Senhor, mas a graça de Deus levou Paulo a conhecer coisas inefáveis, porque a tentação de Paulo também Deus usou, para que ele fosse abençoado. É isso que um homem sábio vai entender, eu sou pecador, até a minha cobiça serve para glorificar a Deus. Mas só um homem e uma mulher sábia é que consegue entender que Deus primeiro vai operar em nossas vidas. Primeiro, Deus vai fazer uma obra por nós ao nos salvar. Depois, Deus vai fazer uma obra em nós, que é a santificação, é justamente perder esta velha natureza dia após dia, crescendo para ser um homem mais perfeito, uma mulher perfeita, madura. Depois, por último, Deus vai fazer uma obra por meio de nós. Ele faz algo por nós, que é nos salvar. Ele faz algo em nós, que é nos santificar. Depois ele faz algo por meio de nós, que é o nosso serviço a Deus, é o nosso testemunho. Eu era um ladrão e não roubo mais. Eu era um adúltero e não adultero mais. Eu era um prostituto, agora não sou mais. Isso é a obra de Deus e o meu testemunho. Depois de Deus ter me salvado, depois de Deus ter me santificado, agora eu posso servi-lo dando testemunho. É isso que Deus faz por meio da prova. E a sabedoria que Tiago está nos dizendo aqui, ele diz, olha, peça essa sabedoria para entender isso que Deus faz em nós. E peça isso de Deus, porque Deus dá liberalmente, abundantemente. Deus entrega isso de uma forma plena. Nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que Deus está orientando por meio de Tiago aqui, que Ele nos dá. É como a visão de Tiago aqui, é como se a sabedoria de Deus,
a todos aqueles que lhe pedem sabedoria, é como se fosse uma cachoeira de sabedoria a ser jorrada do trono de Deus para derramar sobre todos aqueles que pedem a Deus. Peça a sabedoria de Deus para enfrentar e entender: Senhor, quais são os gatilhos que estão acionando essa minha cobiça que dia após dia me leva a pecar? Irmão, o homem e a mulher sábia precisam buscar esse entendimento. E esta sabedoria que Tiago está dizendo aqui é diferente de conhecimento. Tem muita gente intelectual, tem muita gente erudita, que tem bastante conhecimento, mas é tola. São tolas, são pessoas até certo ponto ingênuas. E tem muita gente que é iletrada, que não tem conhecimento acadêmico, mas é sábia no proceder. Isso não está limitado, sabedoria não está limitado à escola, a banco de escola, a conhecimento. Sabedoria está limitado àqueles que não pedem de Deus. Porque aquele que pede sabedoria de Deus, Tiago está dizendo, Ele dá. Você não precisa ser um PhD, um doutor, qualquer coisa desse sentido. Deus dá sabedoria, basta pedir. E Ele diz, Ele dá liberalmente, Ele dá abundantemente. Ele derrama de forma abundante a todos aqueles que pedem a Ele. Só que tem uma condicional: Ele só derrama com abundância e só entrega a sabedoria se pedir. O que o texto diz aqui? Me acompanhe na Bíblia aí para ver se eu não estou inventando nada. Tem que pedir com fé. Deus é a fonte da sabedoria. Peça de quem é o dono da sabedoria, de quem tem a sabedoria para dar. Ele é que nos dá a sabedoria plena e total. E tem que pedir com fé. Peça de Deus e peça com fé. E ele usa aqui a expressão, em nada duvidando. Sabe, meus irmãos, essa expressão duvidando que Tiago está usando aqui, ela tem um significado de duas mentes. A pessoa que pede duvidosamente é como se ela tivesse duas mentes. A ideia de Tiago aqui são duas mentes. Por isso que no versículo 9, 8, ele diz aqui: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porque é essa a lógica que Tiago diz aqui. O homem duvidoso, que pede a Deus, até ora, pede a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Será que Ele vai me dar? É aquele tipo de gente, ele faz essa analogia, essa simbologia do duvidoso como sendo semelhante às ondas do mar, quando é soprado pelos ventos que vão e vêm. Não tem aquele tipo de irmão, aquele tipo de gente? Acho que aqui não tem não, pastor Zaninho. Só lá no São José. Aquele tipo de gente que ele vai da fé à incredulidade, assim, de 8 a 80, assim, em 10 segundos. O irmão, ora, está na fé inabalável, como os montes de Sião. De uma hora para outra, está sucumbindo nas águas, igual Pedro. Tem horas que a pessoa está animada. De uma hora para outra, ela fica desanimada. Tem horas que ela está otimista. Não, vai dar tudo certo. E canta, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Oh Jesus, vai dar tudo errado agora, não é possível, essa prova não vai acabar e não sei o quê. De uma hora para outra o irmão está lá em cima. Tem hora que ele está lá nos vales, na depressão do vale, triste e tal, mas de uma hora para outra ele está voando altaneiramente como as águias. Depois ele vai lá para o vale de novo. Crente Sansão? Essa eu não sei não, qual que é essa daí? Sansão estava brincando com perigo, né? Estava cogitando ali até que ele se deu mal, né? Então, ou seja, são pessoas que estão... Meu irmão, tem dia que tem crente que entra na igreja aqui, eita, glória a Deus, aleluia, fervoroso. Numa hora, tem outro dia que a igreja está pegando fogo, parece uma freezer da Brastemp. Pastor, hoje estava com nada. Esse grupo de louvor, olha, atravessou todos os ritmos. Esse baterista, pastor Jacó, cantando o hino da harpa, todo desafinado.
Aí no outro dia ele vem aqui, o pastor Jacó puxando o zino da harpa. Eita, glória a Deus, que louvor abençoado. Tem ou não tem esse tipo de gente, irmão? Pessoas de duas mentes, duvidosos, inconstantes, que vivem sendo levados pelas circunstâncias. Eu trouxe aqui uma palavra aqui de um trecho escrito de um teólogo chamado Harold Fuss. Ele escreve um livro, comentário sobre a fé em prática, em cima do livro de Tiago. Ele diz assim, ó: Deus não responde às orações de alguém duvidoso, justamente porque isso não ocorre, porque não é por causa de uma falha do caráter de Deus ou por uma falta de desejo da parte de Deus em abençoar, mas é consequência de uma falha daquele que pede. Você pede e não acredita que Deus vai dar. Para que Deus vai dar pérolas aos porcos? Irmão, eu tenho um entendimento meu. Deus não desperdiça a bênção. A bênção de Deus é algo tão precioso, é tão valioso, que Deus não vai derramar assim na mão de quem vai desperdiçar. Deus não faz isso. Ele olha para uma pessoa que é duvidosa, uma pessoa que tem duas mentes. Para que eu vou responder a oração desse? Como uma onda no mar, está aí que nem como uma onda no mar, e como é que eu vou responder? Para que eu vou abençoar esse cidadão? Eu prefiro ficar com aquele ali, ó, que é fiel, servo fiel. Aquele ali, ele está comigo na prova, está comigo na bênção, na bonança. Esse aqui eu vou abençoar, porque ele vai dar importância para a bênção, vai valorizar a bênção. Então, irmãos, é isso que Tiago está nos dizendo aqui. Olha, peça a Deus, mas peça com fé, porque se duvidar, Ele não vai dar também não. Se duvidar, a sabedoria é algo muito precioso para ser dado para alguém que é vacilante. Então o que resolve nosso problema, irmão? Se eu sou vacilante, se eu sou de ânimo dobre, se eu sou duas mentes, qual é o problema, irmão? Reconheça o seu erro. Reconheça o seu pecado. Senhor, eu sou fraco. Faça como muitas pessoas falaram para Jesus: Jesus, eu creio. Aquele homem lá em Marcos capítulo 9, que levou o seu filho perante Jesus, endemoniado, que ora era jogado no fogo, ora era jogado na água. Jesus perguntou para ele: tu crês que eu posso libertá-lo? Tu crês que tudo é possível? Que tudo é possível para o que crer? Aquele homem disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Tem gente que é assim. Aquele homem foi sincero. Ele disse para Jesus: eu creio que tu tens poder, mas agora, Jesus, eu estou vacilando, me ajuda. Jesus foi lá e não deu a cura para o filho do homem. Jesus não curou aquela criança, sim ou não? Mas aquele homem estava duvidando, mas ele foi sincero e disse para Jesus: me ajuda, eu creio, eu sei que tu tens todo o poder, eu sei que tu podes fazer isso. Se tu quiseres, tu podes fazer isso, Jesus, mas me ajuda, eu não estou conseguindo crer, me ajuda, minha fé não me dá força suficiente para crer 100% que tu podes fazer isso. Jesus foi lá e abençoou, porque isso é graça de Deus, isso é misericórdia. Ele sabe que nós somos pó. O que Deus quer é que nós sejamos sinceros. Pastor, então o negócio é abortar esse bebezinho do diabo. Aborte, meu irmão, todo dia, mate esse negócio aí. Esse aborto está permitido, mate, mas na sua mente, para que ninguém pegue e corte aí o vídeo e tire que eu estou autorizando aborto. Aborte o pecado na sua mente, no seu nascedouro. Mate esse bicho aí, mate esse bebê maldito que veio do inferno para nos fazer cair e nos levar à morte. Mas tem que ter sabedoria, tem que crer. Senhor, eu creio que tu és a cura, creio, canta, chora, mas está enfermo. Senhor, será que tu vais me curar mesmo? Será que não sei o quê? Irmão, nós somos muito frágeis, mas o que nós precisamos fazer é nos apresentar diante de Deus. Senhor, eu estou sinceramente aqui, eu sei que tu podes fazer isso, porque a tua palavra diz isso, mas me ajuda, Jesus, eu não consigo. É esse roteiro, irmão, de Tiago aqui. Lamento que Martinho Lutero chamou essa epístola de palha. De palha não tem nada. Veja quão prático e quão ricos são esses ensinamentos
para a tua vida. Irmão, isso aqui você tem que viver isso aqui. Eu falei num dos estudos, não sei se foi no segundo ou no primeiro, o melhor estudo bíblico é aquele que eu coloco em prática na minha vida. O que adianta conhecer hoje, vocês pegaram uma breve aula de teoria do direito penal, iter criminis, pegaram uma sucinto aqui, se alguém te perguntar o que é iter criminis, eu não sei, mas eu sei que meu pastor já ensinou isso lá na igreja. Vai lá na plataforma do ID e relembra. O que adianta você pegar esse ensinamento e não botar no dia a dia? Quando você estiver começando a executar a maldade na mente, você não, Senhor, queima Jesus essa mente, queima Jesus, me dá uma mente nova, renova minha mente pela ação do Teu Espírito Santo, Jesus, porque eu estou querendo fazer a maldade, Jesus, realmente, Pai, eu estou querendo fazer esse pecado, Jesus, mas me ajuda, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? E Jesus vai entrar na tua causa, irmão, e Jesus vai te livrar desse mal, Jesus vai te livrar desse pecado, ainda que Ele não arranque espinho na carne, mas Ele vai mostrar para ti a graça dEle. A minha graça está contigo, a minha graça te basta, eu te ajudo, eu te sustento, eu estou contigo, se passares pelo vale, eu estarei contigo, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estou contigo. Clame a Deus. Mas, irmão, aí é que é a chave, que Tiago está nos conduzindo aqui. Só um crente maduro, que tem sabedoria, que quer fazer a vontade de Deus, na hora que estiver percorrendo o iter criminis, Jesus, esse nome é um pouco estranho, né? Iter criminis, fala assim, estou praticando o caminho do crime, Senhor. Pronto, traduzindo em português. Estou no caminho do crime, ó Deus, me ajuda, Pai, me socorre. E Deus vai entrar com providência, irmão. Sejamos sinceros. E aqui para terminar, é o capítulo 3, todo de Tiago, ele fala, que nós lemos, ele vem falar justamente dessa sabedoria, que tem uma sabedoria que é humana, terrena, que ele chama de terrenal, que é animal e que é demoníaca. É tudo que não presta. É a sabedoria do conhecimento do homem natural, do homem que vive pelos padrões e pelos preceitos naturais. Essa maldade, essa sabedoria, ela é, na verdade, algo destrutiva, e Tiago classifica ela lá no capítulo 3, chama essa sabedoria terrena, humana, ele traz as práticas dessa sabedoria. As pessoas que têm inveja amargurada, sentimento faccioso e que mentem, estão vivendo pela sabedoria animal, humana e demoníaca. Então, ele traz para um reino da praticidade a questão da vida uma vida de sabedoria. E aqui, no final do capítulo 3, ele vai dizer aqui a respeito da sabedoria que tem origem. Veja comigo aí, Tiago capítulo 3, versículo 17. Ele vai dizer a respeito da origem da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Ele diz que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. Está aí no 17? Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, depois, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Irmão, aqui e no versículo 13, vai lá no versículo 13, ele vai dizer aqui, eu quero fechar esta característica da sabedoria do alto, que é essa sabedoria que Deus dá, que ele chama de uma boa dádiva, que vem todas as boas dádivas vêm direto do Pai das luzes. Ele vai dizer no versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. E aí a resposta vai dizer como é que é o homem sábio e o homem inteligente. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, conforme as suas obras. Essa palavra, irmãos, mansidão de sabedoria, essa palavra mansidão que ele usa aí no verso 13, ela não expressa uma fraqueza, mas sim manifesta-se um poder que alguém tem, mas um poder sob controle, um poder controlado. Sabe aquele tipo de gente que tem autoridade, ou que tem algum poder, um pai
tem certo poder para conduzir os seus filhos, para repreender, para disciplinar, mas tem pai que usa esse poder de forma descontrolada. A hora de corrigir o filho, ao invés de usar a vara da correção, ele usa a vara do espancamento. É ou não é verdade? É um poder descontrolado. A ideia de Tiago aqui, com essa palavra mansidão de sabedoria, é que essa palavra mansidão, ela é utilizada com muita frequência naquela época para se referir a cavalos domesticados. Diga para o seu irmão, você é um cavalo, irmão? Fale sério, você é um cavalo. Não, tem que ser um cavalo domesticado, não uma mula. Porque uma mula dá coice em todo mundo. Tiago está dizendo assim, essa expressão mansidão de sabedoria, Tiago está dizendo, você tem que ser um cavalo domesticado. Um cavalo tem muita força, não tem? O cavalo tem o poder do cavalo é a sua força, que puxa carruagens, que vai para a guerra, é o animal forte, utilizado muito com frequência nessa época para as guerras, porque é um animal forte, tem muita força, tem muita braveza. Mas Tiago diz assim, o mansidão de sabedoria é aquele que é um cavalo, mas domesticado. O cavalo já vem logo, né? O domador chama no beijinho, chama lá o cavalo, ele vem todo domesticado. Se for uma mula, meu irmão, vai dar beijinho para te ver se tu não vai levar um coice na boca. É essa a expressão, olha, nós temos em nossas mãos um poder maravilhoso, extraordinário, uma dinamite, tanto que a palavra que Jesus usa lá em Atos capítulo 8, recebereis poder, a palavra poder lá é dínamos, vocês receberão um poder do alto como uma dinamite nas vossas mãos. Mas do que adianta você ter uma dinamite nas mãos se você não tem controle? É por isso que a palavra diz, olha, o Espírito está sujeito ao... Me ajude aí. Não diz isso ou não diz, pastor Jacó? Que o Espírito está sujeito ao profeta, porque esta dinamite precisa ser também dominada e controlada, domesticada, porque tem pastor que chega aqui no púlpito e começa a mandar recado. Esse pastor, irmãos, você que manda pix errado, que não faz isso, não sei aquilo. Estou falando isso porque o Marcelo diz, olha pastor, avisa a missionária aí, que uma irmã mandou um pix errado, sem dar identificação. Não faça isso, identifique, ajude a sua pastora a identificar, mande seu pix e identifique, isso aqui é o pix da área tal, referente a isso, Aí o Marcelo mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo, avisa a missionária que uma irmã aqui, do setor mandou um pix errado, não identificou, eu já chamei, repreendi a irmã para corrigir isso daí. Aí eu vou chegar aqui e vou falar, você que fica mandando pix sem botar identificação, você vai para o inferno. Estou usando um exemplo assim bem simples, que é bem assim, não vai afetar ninguém, para dar o exemplo de um poder descontrolado. Tem ou não tem pastor que faz isso, irmão? Não na Yadeban, Deus nos ouça. Que Deus nos ouça, irmão. Cavalinho, seja domável. Você é um cavalo, porque você tem um poder nas tuas mãos, o poder do Espírito Santo. E é por isso que um dos frutos do Espírito é, estamos ligados, né, pastor Jacó? Domínio próprio. Porque Deus não nos dá um poder sem que nós possamos controlá-lo. Teologia do Homem-Aranha, a quem muito tem poder, muita responsabilidade lhe é dada. Os jovens vão entender essa teologia aí. Obrigado, essa ficou bonita, pastor. O dom não leva para o céu, mas o fruto leva para o céu. Aqui, assinado Jacó Araújo. E aí, irmão, vamos buscar sabedoria, vamos buscar de Deus inteligência, vamos buscar de Deus. E para finalizar de verdade, aí a gente volta para o versículo 12 do capítulo 1, porque ele termina com uma promessa. Vocês viram que eu fiz tudo fora da ordem, mas didaticamente para encaixar. Ele termina dizendo assim, olha, verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que
o amam. Tem recompensa para nós, tem bênção para nós, tem coroa de vida, tem bênção eterna para nós. Vamos, irmãos, viver em maturidade. Como eu tenho terminado todos esses estudos, eu digo, é tempo de crescimento e de maturidade. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa nos colocar, nos ajudar e nos dar, e Ele nos dê sabedoria para que possamos viver e colocar tudo isso em prática. Avisar os irmãos que já estão inscritos, que já fizeram a sua inscrição, a primeira avaliação da primeira série lá, das cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, já estará disponível a partir de hoje, na plataforma lá do Classroom, do Google. Você já pode fazer responder as perguntas referente aos 2 livros de Pedro, que nós chamamos aquela série de Carta aos Peregrinos. São 10 perguntas, envolvendo todas as aulas. Procurou-se tirar uma pergunta de cada aula, então você assista lá, tá o material. Vai ficar até quando? Uma semana, né? Um mês, acho que tem bastante tempo. Um mês para assistir. Esses meninos são muito bondosos. As outras nós vamos... até porque como estamos fazendo... São 12 vídeos, né? Se não me engano, são 12 vídeos essa primeira série. Então, está dando-se um tempo maior, porque para dar tempo de assistir de novo, quem porventura não assistiu, e aí faça lá. Essa primeira série faz parte do módulo 3, que são cartas, epístolas gerais. 1 e 2 Pedro, estamos aqui navegando em Tiago, depois nós vamos falar sobre Hebreus, 1, 2, 3 João, tá bom? E Judas, que é bem rapidinho, e nós vamos encerrar então o módulo 3, que são as epístolas gerais. A primeira prova já está disponível, referente às cartas de Pedro. Vamos orar? Quero pedir aqui o pastor Jacó fazer essa oração. Pai Santo e Eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que estamos aqui para aprender da tua palavra. Senhor, te pedimos que o que foi falado aqui entre pelos nossos ouvidos e desça para o nosso coração, que nós possamos ser praticantes da tua palavra. Te apresentamos ainda, Senhor, os teus servos que estão aniversariando nestes dias, o irmão Mauro, Senhor Deus, a irmã Nelma, que a tua bênção, Senhor, venha sobre eles, a bênção da vida longa, da paz, Senhor Deus, da harmonia, do amor, Senhor Deus, da saúde e da tua prosperidade, Senhor Deus, venha sobre eles e sobre a família deles. Te apresentamos também, Senhor, os enfermos, a irmã Helena, Senhor, filha do diácono Tiago, que o Senhor coloque a sua boa mão sobre aquela criança e a cure de todo mal, de toda enfermidade. Também te apresentamos, Senhor, essa campanha de oração que começará nesse próximo sábado, que ela tenha, Senhor Deus, êxito e que todos os propósitos, Senhor Deus, sejam alcançados. Visita, Senhor Deus, a tua igreja. Assim, Senhor, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma excelente semana. É assim que nós oramos e pedimos, no santo nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Uma boa semana.